Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática aqui, ó, backup de segurança, tá? Queria explicar para vocês um pouquinho sobre qual o impacto de ter esse backupzinho aí de segurança das lógicas do seu PLC, não só das lógicas do PLC, mas de todos os arquivos dos equipamentos que você tem aí, né? Porque a gente não só tem PLC que tem arquivos, você tem relés de proteção, você tem sistemas supervisórios, IHMs, e tantas outras configurações de inversor, soft start. Então, a importância de você ter um backup de segurança para na hora do dia ruim você poder pedir socorro a ele, tá? Então, se você tem interesse em falar sobre esse tema, fica no vídeo até o final e bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso papo técnico aqui no canal Viver de PLC. Bom, aqui vocês já sabem, nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. Bom, gente, como eu havia dito, nós vamos tratar sobre essa temática aqui, ó. Aqui, ó, backups de segurança. O que seria isso? Qual a relevância disso para quem trabalha com automação? Eu quero ilustrar o nosso papo hoje com uma historinha que acabou bem no final, mas que foi bastante ruim para mim naquele momento, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui, porque você pode estar, de repente, na iminência de fazer uma cagada dessa também, você acaba evitando, tá certo? Então, eu sempre digo que aqui não é aquele local do professor com os alunos. Não, aqui é uma troca de experiência. Volta e meia eu recebo aqui comentários. Tem outros professores que acompanham o canal e dão sua belíssima contribuição. E é assim a gente vai construindo conhecimento, assim a gente vai promovendo esse grande fórum que é o canal Viver de PLC. Bom, dito isso, já falo para vocês, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tem conteúdo novo toda semana. Eu passei 2 meses aí sem fazer conteúdo, porque o trem tava bravo, viu? Tava bravo, eu tava com uma correria muito grande. Então eu voltei a fazer vídeo na semana passada, e na semana passada eu já não consegui colocar os 2 vídeos, mas a tendência é que a gente agora vá começando a regularizar, uma vez que a gente já resolveu várias pendências aí que estavam tomando muito tempo e estavam dificultando a minha vida na hora de gravar esses vídeos, tá certo? Outra coisa, outra dica importante que eu quero falar para vocês é sobre o nosso curso básico de PLC. O curso tem sido um sucesso, graças a Deus. É uma oportunidade que você tem de aprender PLC de uma vez por todas, tá certo? Aqui no nosso curso nós usamos o método Viver de PLC, né, que é um método que você aprende fazendo projetos. Então a chance de sucesso, de aprendizagem, ela é muito grande. E quando eu falo isso, eu não falo disso chutando, né? Eu trago essa experiência de sala de aula que eu tive com os alunos do curso técnico, com tantas outras pessoas que aprenderam aí a programar PLC comigo, tá certo? E com o canal Viver de PLC. Bom, então, sem mais delongas, bora aqui para o nosso bate-papo. Como eu disse a vocês, nós vamos falar sobre essa temática aqui hoje, que é, backups de segurança. O que seria um backup? Vamos começar primeiro explicando o que seria um backup. Backup é o seguinte, é um arquivo, né? É um arquivo, como você já deve ter ouvido falar dessa palavra backup, quando você vai pedir para formatar uma máquina sua. O que é formatar? Você está lá com a sua máquina, ela começa a ficar muito lenta, aí o técnico que vai dar manutenção da sua máquina fala, nós vamos precisar formatar a sua máquina. Aí ele fala, você tem algum arquivo que você quer que faça o backup, que você quer que guarde eles antes de limpar toda a sua máquina? Aí você vai lá e fala, pega minha pasta, meus documentos, faz isso, pronto. E a partir dali você está segurando, guardando aqueles arquivos que são relevantes. Agora vamos trazer agora esse contexto de backup para automação, tá certo? Para o mundo da automação. Eu queria conversar com você, é lógico, voltado para automação.
E quando eu falo inicialmente com vocês sobre a importância dos backups, é porque é o seguinte: imagina que você tem um arquivo da aplicação que roda lá dentro do seu PLC, né? Deixa eu tentar ilustrar aqui, mostrando aqui a tela para vocês. Então o que acontece? Você tem um PLC e você vai precisar fazer uma mudança nesse PLC. Vamos supor que seja mudar um parâmetro do motor, colocar um equipamento a mais. E você foi contratado, ou você é o responsável da manutenção, que vai fazer esse serviço, né? Então, quando você chega lá, diante do seu equipamento, imagine que ali está a lógica do PLC. Aí a pessoa que te contratou, ou lá na sua equipe de manutenção, você tem lá a aplicação que está rodando, né? Então, o que é que a gente faz? Assim, o que é que a boa prática diz que é para a gente fazer, né? Aqui, ó, vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Só para ilustrar isso aqui que eu estou falando, tá? Olha só. Eu estou com o MasterTool ISE-XE, que é o software que programa o PLC da Altos, ó. E eu tenho vários programinhas aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho Semáforo 2. Aqui é conteúdo que eu criei para o canal. Alarme de nível, montagem do Nexus UST, exemplo de rotina de motor de passo, central de compressores, aqui é do curso, demonstração do curso básico e tal. Então eu tenho aqui vários testes de esterese. Aí vamos supor que eu fui lá mexer nesse projeto de irrigação aqui, tá, né? Então eu vou colocar mais um motor, mais uma bomba, tá? O pessoal já fez a parte elétrica, já ligaram lá os cabos, tá tudo certo. Aí eu vou mexer agora só com a parte elétrica, né? Aí quando eu chego, eu vou só mexer com a parte de lógica agora. Aí quando eu chego aqui, antes de eu abrir esse programa e começar a mexer no programa, o que é aconselhável é que a gente faça um backup, que a gente pegue esse arquivo aqui, tá vendo, ó, da irrigação, e salve na outra pastinha, e depois vou aqui e eu posso mexer o quanto eu quiser. Por que eu faria esse backup? Eu faria esse backup para poder eu fazer as alterações, né? Veja bem, quando eu fizer as alterações, eu vou testar, deu tudo certo, aquele backup ficou lá, eu geralmente coloco uma data no backup, né? Ó, coloco uma data, tal, tá lá, uma datazinha, tudo certo. E por quê? Porque eu já sei que a partir daquela data, aquela aplicação ela está até aquela data atualizada. Dali para frente já é uma outra aplicação. Então eu fui lá no projeto de irrigação, tem outra bomba agora, eu fui lá, incluí ela na programação, eu vou testar. Aí dando tudo certo, aquele agora passa a ser o novo programa. O programa que está rodando dentro do PLC, que está lá executando as suas funções. Mas vamos supor, né? Vamos imaginar que você por algum motivo, você chegou ali e tal, aí fez uma implementação, ao invés de funcionar, acabou bugando tudo. Bugando é uma expressão que os adolescentes usam aí quando o negócio trava, quando a coisa dá ruim. E esse nosso papo técnico de hoje é para tentar ajudar você nesse dia ruim, tá? Nesse dia que as coisas não saem como a gente programou. Aí você fez uma modificação, na hora que você botou para rodar, pô, não só não funcionou o que você fez, como não está funcionando nem a outra parte que já estava boa, né? Imagina aí a dificuldade desse negócio. Aí você faz, eita poxa, mas onde é que foi que eu mexi aqui que não deu certo, tal. E às vezes acontece, a depender da lógica, da complexidade, você acaba não conseguindo mais achar onde é que está o erro, você acaba não conseguindo voltar àquele estado inicial antes da sua intervenção. Aí você vai recorrer a quem? Ao backup, né? Você vai recorrer ao backup e você vai pegar aquele programa que estava funcionando, vai abrir ele no seu software, aqui no caso é o MasterTool, esse exemplo que eu estou dando a vocês, né, da irrigação, e você vai carregar para dentro do PLC. Na hora que você carregar para dentro do PLC, tudo vai funcionar como antigamente, ou seja, até o momento que você interviu. Então, essa é a relevância de um backup, tá certo? Então, geralmente, a gente tem um backup dentro da máquina, né, da gente. Se você tem lá um notebook, né, que você usa para manutenção, então você vai ter um backup dentro do seu notebook. Você vai ter um backup dentro do seu HD externo,
ou nas nuvens, se a empresa que você trabalha tem uma estrutura lá de nuvem, você vai colocar esse backup nas nuvens, né? Que é outro ponto interessante aí para você guardar, porque até a vantagem da nuvem é que você não precisa, de repente, se você não levou o seu notebook, você está com outra ferramenta e tem acesso à internet, você consegue baixar de lá, instalar e recuperar. Então, geralmente quando você vai atender um cliente, né, uma pessoa aí que assim, você já dá manutenção. Vamos supor que você tem uma empresa e tem um serviço de manutenção da área de automação, né? Então você é quem cuida das lógicas do PLC e são 20 fábricas. Aí você pega esses backups, coloca na nuvem. Eu não estou falando em qualquer nuvem, tá certo? Um serviço de nuvem pago aí, seguro, que fica ali e tal. Talvez a nuvem da própria empresa, né? Às vezes são 20 instalações, mas da mesma empresa. Então você guarda aí na nuvem da empresa. E aí você viaja, quando chega lá, a própria instalação já tem a máquina de manutenção. Aí você bate ali, ela puxa a sua aplicação e carrega. Então é sempre muito bom, na verdade é indispensável, que para quem dá manutenção, você mantenha os seus backups guardados, né? Guardados e atualizados. Isso é muito importante também, tá certo? Deixa eu tentar exemplificar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu fazer um rabisco aqui. Vocês imaginem assim, tá? Que você chegou lá, você tem um PLC aqui, né? Opa, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Você tem um PLC aqui, né? PLC. Aí você chega, você vai atender esse PLC aqui. Deixa eu ver aqui, ó, PLC aqui. Eu sou ruim de desenho, mas vamos lá. Vou tentar ilustrar aqui desenhando. Aí você chega, você vai dar manutenção nesse PLC aqui, e aí você chega lá com um backup. Vamos lá, vou chutar uma data aqui, do dia 10 de 2023, né, por exemplo. Então você tem um arquivo aqui, que é um backup. Tá certo? Com essa data. Aí você, nessa data, você fez várias implementações aqui, e aí instalou, testou, deu tudo certo. E aí o que foi que aconteceu? Você deixou a aplicação lá rodando, você não fez um backup atualizado. Backup nada mais é, gente, do que um arquivo que você guarda, mas atualizado para essa data. Então você falou, eu já tenho um backup salvo, só que o backup era até essa data aqui, ó, tá certo? 10/10. Então, lá no dia 15/10 de 2023, você acabou de implementar as mudanças aqui. Aí você foi embora e aí você não salvou um backup. Você só deixou o arquivo rodando lá. Aí o que foi que aconteceu? Algum problema aqui. O software que estava aqui no computador de manutenção, ele foi apagado, certo? E você voltou lá na empresa para fazer essa atualização. Quando chega lá, você não guardou o backup disso aqui. Aqui foi apagado. A estação de manutenção queimou e perdeu o HD. Olha que situação. O PLC, por algum problema, você tem que trocar a CPU. Aí você vai ter que jogar a aplicação. Você só tem backup agora do dia 10. E aí, o que é que acontece com esse dia 10? No dia 10, se você jogar, vai funcionar o CLP sem as mudanças que a gente estava prevendo, né? Ou seja, elas no dia 15 você completou aqui algumas mudanças. No dia 10 elas não têm. Quando você jogar esse arquivo aqui, esse backup aqui para dentro, aí, meu amigo, deu ruim. Tudo que você implementou entre o dia 10 e o dia 15 não está valendo. Então, quando eu falo manter o backup atualizado, é você fez alguma alteração, você já cria um novo backup. Então, o backup ele tem que ser da última, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser da sua última modificação. Então, para não acontecer isso. Aí você fala, não, professor, mas isso aí é óbvio. É óbvio nada. Muita gente se passa nisso e muita gente passa muito aperreio
por conta disso, tá certo? Ou seja, eles acabam, deixa eu mudar essa tela para cá, que senão eu fico olhando para o lado. Eles acabam não fazendo os backups, e aí na hora que você tem uma ocorrência dessa, porque a ocorrência, gente, ela não diz que hora vai acontecer, então ela pode acontecer a qualquer instante. E ela não pode, no nosso bate-papo aqui de hoje, a gente está tentando evitar que ela pegue você desprevenido, sem esses backups. Porque a depender da complexidade da alteração que foi feita, eu estou falando que pode gerar prejuízo de dias. Porque quando você veio fazer essa implementação, aquilo estava programado, a fábrica parou para atender você. Se você foi embora, não salvou os backups, não cumpriu todo o ciclo da mudança aí que você foi implementar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que na hora que tiver um sinistro, ou seja, teve um problema, a máquina de engenharia queimou e o HD foi para o espaço, e para o dia ser pior, a CPU queimou. E agora você vai ter que botar outra CPU lá e carregar o programa de novo, que é assim que acontece quando você troca a CPU de um PLC. Você tem que carregar o programa de novo. Bom, se você tiver um desses PLCs tipo Siemens, que você tem um cartão, né? Aí fica mais fácil, porque você troca o cartão de um para o outro e ele já vai subir com a programação que estava. Então, mas nem todo PLC tem essa realidade, tá certo? Alguns PLCs têm essa realidade, você pode botar um cartão ali e ele guarda uma memória flash e ela é como é que se diz? Removível, você tira de uma CPU, coloca na outra, na hora que você subir a CPU, ela volta a ser igual a que estava. Sendo que ela seja o mesmo modelo, tudo certinho, né? Tal. Outra coisa que tem que estar atualizada é o firmware, mas aí é um papo para outro momento. Então, você ter o backup é uma garantia de que você vai sair do freio. Bom, eu disse a vocês que ia ilustrar uma história de um caso comigo mesmo, né? Eu fui trabalhar lá em São Luís, lá na ferrovia e tal, e aí tinha um equipamento nosso lá que a gente estava modernizando, colocando CLP e tal. E tinha uma estação, um computador que ficava dentro desse equipamento da ferrovia, que ele era tipo a estação de engenharia. Era onde estava o software, era por lá que você acessava a lógica do PLC para ver o que é que estava acontecendo, tal. E na época eu era muito verde, eu era um cara muito jovem e assim, muitas coisas assim eu aprendi estudando sozinho, né? Através dos livros. Naquele tempo você nem tinha tanto material assim. E você não vai ver nos livros essas dicas aqui que eu estou dando para vocês, né? Talvez até hoje já tenha, né? Porque nasce a necessidade, os caras vão colocando aí essas dicas. Mas eu acho muito difícil que tenha essas dicas aqui que eu estou dando para você. Tipo, ter um backup. Na hora que você chegar, vai mexer, a primeira coisa que você cria é o quê? Um backup. Cria um backup e a partir daí você começa a sua caminhada de manutenção, tá? Então, fez uma grande mudança, testou, está validado, cria outro backup. Porque no dia ruim, você está com o backup ali na mão, tudo certinho, ok? Dito isso, a gente... eu cheguei lá nesse equipamento e aí eu fui dar uma limpa lá naquele computador que estava ali, eu via que alguns operadores usavam e tal, e guardavam as coisas, aí eu fui dizendo, fui bloquear as portinhas para não botar mais pendrive, para os caras não estar passando arquivo para lá e tal, fui ajeitando a máquina, e tinha uma pasta chamada backup, e tinha lá, por data, cada último backup. Cara, eu não tenho explicação, eu fui lá, apaguei essa placa, apaguei completamente esse negócio. E beleza, paguei, eu tava fazendo uma boa ação, eu tava limpando a máquina e limpei tudo, deixei mesmo de espaço, liberei espaço. Aí passou acho que uns 20 dias, o equipamento entrou em falha lá, né? Então, quando entrou em falha, aí quando eu fui olhar era CPU, era um PLC da GE, da série 9030, e a gente precisava mudar a CPU. Aí uma coisa rara, viu? Um CPU dessa da pau. Mas deu. Lembre-se, é o dia ruim. É o dia que as coisas acontecem. É o dia que aquelas combinações improváveis acontecem, né? Volta e meia a gente tá falando aqui sobre projetos com o pessoal, seja da Voit, seja
da Andritz, seja dessas outras empresas que prestam serviço para a minha empresa, a gente tá conversando, assim, não, mas aí, se acontecer isso aí, não, cara, no dia ruim, a coisa dá ruim mesmo, o negócio fica feio, dá ruim. É um dia assim catastrófico, é um dia que as coisas tá ruim, tendem a piorar. E aí, se você se precaveu, se você criou mecanismos que trazem mais segurança ou que ajudam a mitigar os possíveis prejuízos que vão acontecer, então aí isso vai fazer uma diferença muito grande. E aí, cara, essa CPU deu pau, e aí precisava trocar, e tinha uma CPU lá, tinha tipo um almoxarifadozinho dentro do equipamento, eu peguei uma outra CPU, coloquei, e agora para carregar? E agora para carregar? Aí eu falei, poxa, então eu acabei apagando aqui os arquivos e tal, e parece que eu não me lembro porque que eu não consegui carregar o PLC. Eu tô pensando aqui, mas eu sei que eu não tinha um software, eu apaguei os backups e não tinha o outro lá, eu não estava acessando, eu só simplesmente apaguei tudo. Eu não me lembro da história mais, que faz tempo pra caramba, mas eu sei que eu fiquei sem backups, eu fiquei sem um arquivo para carregar. Em resumo é isso. Porque outra coisa também, a gente às vezes tem uma estaçãozinha de engenharia e o cara tem um notebook de manutenção, que é outra falha. Você mantém às vezes seu notebook de manutenção todo atualizado e não atualiza a estação de engenharia. Aí isso acontece também. Às vezes você, como quase ninguém carrega por lá, mas lá é uma estação de engenharia. Aí você deixa lá o software desatualizado, quando o cara precisa ele vai carregar o software todo desatualizado. Então os equipamentos podem funcionar de forma inadequada, e aí você vai precisando só na hora que você vai operar aquele equipamento. E outra coisa, gente, não só isso, mas a questão da segurança também. Você pode ter um comportamento inadequado da planta em função das mudanças que você fez no software, porque geralmente a gente faz mudanças no software para atender mudanças físicas do campo, e aí você pode até causar um acidente. Então, só que naquele dia, para minha surpresa, para minha desgraça total, não tinha nem uma coisa nem outra. E aí eu fiquei na roça, eu tive que ligar, porque era um equipamento que a gente tinha acabado de fazer a reforma. Aí eu liguei pro cara lá que fez a reforma, da empresa que fez. E aí o cara veio socorrer, ele veio com o notebook dele, tal. A empresa deve ter pagado lá, ou estava dentro do contrato, da garantia. Não sei como isso aconteceu. Eu era muito jovem na época, essa parte eu não tratei. Eu só tratei da parte de tomar a chamada do chefe e de me ligar e entender um pouco mais antes de sair apagando as coisas, né? Então, esse universo da automação, ele às vezes fica um pouquinho restrito, porque a gente não pode liberar para todo mundo, como é que eu posso dizer, todo mundo acionar ali o software, mexer, porque senão pode dar BO, pode dar ruim, tá certo? Então o que vai acontecer? O cara veio, carregou tudo lá, mas na hora que ele veio, a primeira coisa que ele foi pegar um backup. Aí ele disse, cadê o backup daqui? Eu disse, eita, poxa, eu apaguei. Ele disse, mas tu é louco, cara, por que tu fizesse isso? Aí disse, e se eu não tiver? Porque eu não tenho a obrigação de ter. E realmente, o cara já estava em outros projetos, tal. E se eu não tiver, cara? Porque tem que estar aqui, tem que estar na empresa de vocês, é um controle de vocês. A partir daquele momento, depois a gente resolveu a bronca, nós fomos... era uma cidadezinha perto de São Luís, a gente foi depois jantar junto, bater um papo e tal. E ele era um cara já vivido, um cara mais de idade, e ele foi ali me explicando, tal, da relevância daquilo e tal. E olha que o bicho era meio bruto, sabe? Mas ele meio que se compadeceu daquela hora ali, e a gente ficou batendo um papo ali, passamos uns 2 dias ali, e ele foi dizer, não, cara, faz isso, a gente tem que salvar esses arquivos aqui e tal. Geralmente aquelas dicas que a gente não encontra, a gente não encontra no livro, pô. No livro ele até fala do backup, ele pode falar um pouquinho da importância do backup, mas aquilo não fica assim tão impregnado na gente, a relevância daquilo, né? E naquele dia ficou, né, do jeito mais difícil para mim, muito afixado. Tanto é que hoje eu tenho um complexo de backup, eu tenho backup de tudo para não perder nada. E olha que às vezes eu me surpreendo porque eu perco um pouquinho a mão e às vezes tenho dificuldade de achar minhas coisas, né? Lógico que
eu estou falando das minhas coisas aqui no laboratório. Mas lá na empresa a gente cria uma estrutura, um procedimento, e todo mundo segue aquele procedimento e acaba a coisa ficando muito organizada e nada se perde. Então é disso que eu estou falando, tá? A importância de um backup na vida de vocês que fazem manutenção. Eu quero voltar aqui para a tela, só para fazer uma ilustraçãozinha aqui para vocês, ó. Um exemplo, eu tenho esse aqui, nós estamos usando aqui o projeto de irrigação, né? E esse projeto de irrigação, ele fica guardado aqui, ó, tá? Ó, projetos, irrigação, tá vendo? Então, basicamente, o que seria isso, gente? Eu pegar aqui, ó, vamos supor, eu vou criar uma nova pasta, que eu nem tenho aqui, tá certo? Ó, vamos lá. E eu vou chamar essa pasta aqui de backup. Backup. Deixa eu botar em maiúsculo aqui para ficar melhor. Pronto, backup. Pronto. Então, é uma pasta chamada backup. Ela está aqui, eu criei. Aí vamos supor, eu vou mexer nesse programa aqui hoje, né? E eu quero criar um programa que eu criar um backup que seja a partir de hoje, né? Ó, que eu possa voltar para como a gente faz naquele Windows, a restauração, né? Então eu venho aqui, ó, eu vou dar um Ctrl, copiar, colar, né? Copiar. Venho aqui dentro da pasta e faço colar. Tá? E aí eu faço isso aqui, ó. Eu vou renomear, né? Eu venho aqui lado direito, renomear. E aqui eu vou botar a data de hoje. Qual seria a data de hoje? Hoje é 23 de 10 de 2023. Pronto. Aí eu sei que o projeto de irrigação que está salvo na pasta backup, ele é de 23 de 10 de 2023, né? Então vamos supor que aí eu entro aqui na minha aplicação, né? Ó, aqui, eu entro com ele aqui, faço inúmeras mudanças, né? Coloco a nova bomba, testo, deu tudo certo, cara. Deu tudo certo, tá tudo salvo, né? Tá tudo salvo aonde, cara? Tá tudo salvo aqui, ó. No D, né? Ó, projetos. Ó, pra você ver o nome do meu D aqui, ó, é backup, tá? Projeto de irrigação, tá salvo aqui. Aí, isso aqui, quando eu acabei, vamos supor que foi no dia 30 de 10 de 2023, tá? Eu tô falando isso aqui, tá lá no futuro, mas é só para exemplificar para você. No dia 23 a última vez que eu mexi nesse aqui, ó, 25 de 9 de 2023, tá certo? Então vamos lá, vamos supor que no dia 23 eu criei o backup, foi quando eu comecei a trabalhar no projeto, e aí quando chegou no dia 30 do 10, eu vou aqui de novo, ó, vou dar um copiar, eu vou vir aqui, vou fazer um colar, aí porque foi no, ó, eu venho aqui renomear, aí eu vou botar assim, ó, 30 do 10 2023. Bom, aqui eu tô aqui, ó, pronto, aqui eu já sei qual é o mais atual, tá certo? O mais atual. Eu posso criar um arquivo aqui dentro, ó, aqui dentro eu posso de repente colocar um arquivo aqui TXT que eu explique o que é que mudou, tá? Tudo isso vai ajudar. Tudo isso vai ajudar na hora, ó, tudo isso vai ajudar na hora de você dar a sua manutenção, tá certo, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, tudo isso vai ajudar você na hora da manutenção. Essa é a relevância de um backup. E assim, para se manter um backup com qualidade, você tem alguns métodos, né? Então, um dos métodos que existem é esse de você colocar por data, colocar lá dentro um arquivo TXT, onde você comenta o que é que mudou para aquele novo backup, para aquela nova data. Então, outra coisa interessante é que ali eu fiz um backup dentro do meu D backup. Você faz isso e fora isso você coloca ele numa área externa à máquina. Porque vamos supor, a máquina pegou fogo, perdeu tudo, cara. Então perdeu tanto o principal como perdeu o backup, né? E você vai precisar levantar aquela máquina se ela der um problema, tá certo? Se ela der um problema, você tem que ir lá novamente, e fazer esse backup funcionar. Jogar ele lá para dentro do PLC e tudo voltar a funcionar. Então,
que é que a gente aconselha? Coloca no HD externo. Se a sua empresa tiver nuvem, joga isso para nuvem, tá? Se for coisas aí, você como prestador de serviço, cria a sua nuvem, né? Pode ser o OneDrive, pode ser o Google Drive. Faz um pacotezinho pago, uma coisa mais profissional, tá certo? Com mais espaço para você trabalhar tranquilo. E aí existem outras formas também de você fazer um controle de atualização das suas mudanças aí, que é um outro procedimento, mas esse é o mais simples, esse funciona, tá certo? Esse funciona bem, tá? E isso aí é o que vai salvar você no dia ruim, tá bom? Então, nosso papo de hoje é sobre isso, tá certo? E eu queria só dar um recado agora no final, dizer a você que o nosso curso está aberto, o curso básico de PLC, é a sua oportunidade de aprender de vez a programar um PLC. Se você tem interesse, clica aqui no link da descrição, ela vai te direcionar lá para a página da Hotmart, onde você vai ver, lá tem um vídeo onde eu explico o curso, como é que funciona, como tudo acontece, tá certo? Então, não perca tempo, bora aprender a programar. Gente, tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus e até lá.